Olá, tudo bem? Quero conversar contigo a respeito de vida cristã. E ao longo de uma série de vídeos vamos tratar sobre esse tema que eu considero extremamente importante. Eu queria compartilhar contigo. Falar sobre uma série, de vídeos que nós vamos estar tratando aqui com respeito à vida cristã. Mas vamos tratar da vida cristã sobre 4 aspectos, ou sobre 4 eixos temáticos. Vamos falar da vida cristã no aspecto do autoconhecimento, do grande mandamento, do comportamento e também do relacionamento. Quando a gente fala, por exemplo, do primeiro aspecto, esse primeiro eixo temático, que é sobre o autoconhecimento, é nós nos conhecermos, né? Tanto conhecemos na questão física, mas também na questão espiritual, quando falamos de alma e espírito. Mas como é importante a gente nos conhecer e cuidarmos de nós mesmos. Então, o autoconhecimento, vamos tratar aqui com respeito à natureza humana, falando de corpo, alma e espírito. Um outro eixo temático que vamos tratar aqui é sobre o grande mandamento. O grande mandamento, assim como Cristo nos ensinou e nos passou. Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então vemos nesse grande mandamento 3 aspectos que são muito importantes. Nós podemos desdobrar em 3 mandamentos: amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. E vamos então falar um pouco a respeito de cada um desses aspectos aí. Vamos falar também a respeito de comportamento, né? Comportamento é algo extremamente desafiador. Como é importante nós tratarmos de comportamento? Você sabia, e a neurociência ela mostra isso, que é mais fácil a gente se adaptar do que a gente mudar o comportamento? Mas não é a mesma coisa? Eu falei, não, não é a mesma coisa. Quando a gente passa por qualquer tipo de situação, qualquer tipo de coisas, sejam boas ou sejam ruins, nós temos no nosso cérebro algo chamado neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de nos autoadaptar. O ser humano tem uma capacidade de autoadaptação. O comportamento, a mudança em si de comportamento é algo mais desafiador do que isso. Então, mudarmos um comportamento, mudarmos uma prática habitual é um grande desafio que nós temos, mas extremamente importante para a vida cristã. Muitas pessoas acabam sucumbindo, não conseguindo se ajustar no desafio da mudança de comportamento. Um outro aspecto que nós vamos tratar aqui com referência à vida cristã se refere a relacionamento. E o relacionamento é algo extremamente importante, muito fundamental para as nossas vidas. Infelizmente, é um tema que, de certa forma, acaba sendo um pouco negligenciado. Às vezes se pensa em vida cristã como algo de negação, né, de algumas coisas de se fazer, onde se pensa que evitar relacionamento se torna mais importante. Mas isso é um extremo equívoco. A Bíblia nos orienta a nós sabermos como nos relacionar. O desafio do relacionamento ela está, sobretudo, no Novo Testamento. Jesus tratou muito disso. Quando ele fala principalmente sobre perdão, ele também fala sobre o amor. É justamente a prática relacional, a forma adequada de nós sabermos como nos relacionar. Veja que o relacionamento ele faz parte da vida do ser humano. Quando nós, por exemplo, apontamos para os apóstolos, nós vamos verificar justamente também o aspecto da grande importância dos relacionamentos. Os apóstolos, eles demonstraram e trataram muito desse tema. É interessante que muitas vezes tem temas que não são tão abordados no Novo Testamento, que são muito falados nas igrejas, e alguns temas, às vezes, em algumas igrejas não são tão falados. Um deles é justamente a respeito de relacionamento. Eu já vi pessoas com importância, falar que não gosta de conversar, e coisas assim, né? Então, assim, coisas que a gente fica abismado. Mas por quê? Porque a Bíblia fala da importância dos relacionamentos e a gente tratar adequadamente neles. Seja em família, seja na igreja, seja no trabalho, seja numa vida acadêmica, seja no dia a dia, mercado, né? Nas relações sociais. Daí veja que, qual que é o grande mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. O próximo é a pessoa que você está sem relacionamento. Quer dizer, você ser um portador de amor independente das relações humanas que nós tivermos, né? Mas é importante nós entendermos que o relacionamento, ele deve ser feito de uma forma adequada, né? Mas ele é importante e nós precisamos prezarmos pelas relações humanas. A comunhão é algo que deve ser buscado pela igreja, né? Então, assim, a comunhão é justamente exercício
de um bom relacionamento, de boas relações humanas. Se citar mais um exemplo para você, se você chegar lá, ler na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele fala das obras da carne, quando ele fala dos frutos do Espírito, você vai ver ali, elenca ali, escreve as obras da carne. Você vai verificar que boa parte dos pecados relacionados nas obras da carne são pecados relacionais. Agora, se você daí buscar as virtudes do fruto do Espírito, as 9 virtudes do fruto do Espírito, você vai entender, vai concluir que a maior parte boa parte delas é justamente virtudes relacionais, que desdobram em relacionamentos. Veja que então a questão não é evitar relacionamentos, a questão é tratar das relações humanas e saber como conviver com as pessoas da forma mais adequada possível, da forma como a Bíblia nos ensina, as Escrituras nos ensinam. Saber como nos relacionar é algo importante e fundamental, independente da situação, na igreja, fora da igreja, na família, fora da família, no trabalho, fora do trabalho, o que for, ter uma condição adequada de nos relacionar. Eu te convido para nós estarmos nessa jornada, eu espero que seja importante para a tua vida, para a tua edificação. A gente vai estar conversando um pouco a respeito de algo que eu considero de extrema importância, que é a vida cristã, tá bom? Espero você nos próximos vídeos, que Deus te abençoe.